Muito bem, voltemos aqui. Ela então tocou nas vestes de Jesus e ele disse, voltando-se para a turba. Não vamos esquecer, ele está cercado por aqueles que depois iriam escrever sobre o que viram. Então é importante que eles vissem, entendessem o processo para poder escrever direitinho tudo. Quem tocou nas minhas vestes? Então, olha só, o que o Jesus estava no meio de uma multidão. Ele estava sendo tocado de forma plena. Né? Não precisa ser tocado, muitos, né? Às vezes até tocando com a mão, mas porque disseram, mas não conhecem Jesus, não fazem ideia, então não vão com aquela fé, muitos tocando e não sendo curados, mas alguém tocou lá, não no seu corpo, mas na bordinha da sua veste. E é esta pessoa que teve a capacidade, pela sua necessidade, né? Fortalecendo a sua fé, que foi capaz de abrir a torneira e absorver, né, a água pura que Jesus está sempre pronto a nos doar. E eu disse que eram duas coisas, essa é uma. E qual é a outra? A outra é que Jesus, quando esteve entre nós há 2000 anos, eu não vou dizer 2000 anos e os quebradinhos, né? Todo mundo sabe, por favor. Eu não vou dizer que há 2000 anos, ou melhor, vou relembrar que Jesus veio com uma missão. Então, aquelas pessoas que passaram por ele e que destacaram certas lições que estavam no contexto de certas lições que ele queria nos trazer, as coisas tinham que acontecer para que fosse manifesto, era essa palavra que eu estava buscando há pouco, para que fosse manifesto o poder de Jesus. Então, muitas vezes, ele, inclusive, tem uma cura que ele faz, que ele diz que aquela pessoa que foi curada, Senhor, alguém pergunta, ele foi curado, mas quem foi o responsável por esse problema? Como se fosse um problema kármico. Foram seus pais? Foram seus avós? E ele disse que não. Que aquilo precisava acontecer para que ele manifestasse o poder. Então, muitos casos àquela época não eram casos de provas e expiações. Eram casos que precisavam acontecer para que ele agisse e ficasse manifesto o seu poder. Hoje nós temos isso? Não, Jesus não está entre nós, não há necessidade de haver qualquer tipo de cura em que seu poder seja manifesto. Seu poder já foi manifesto há 2000 anos atrás. Quem acredita, acredita. Quem não acredita, não acredita. Ainda não. E tudo bem. Então, as nossas necessidades hoje são necessidades de provas ou necessidades expiatórias. Nem sempre nos convém a cura do corpo. Certo? Nem sempre nos convém a cura do corpo. Cristina, por quê? Porque cada caso é um caso. E às vezes nós viemos para passar aquilo. Porque aquilo se configura também numa lição na nossa encarnação. Certo? Então, alguns podem estar, como a filha de Jairo, no leito de morte e terem seus maus curados. Mas não mais para ser manifesto o poder de Jesus, mas porque elas têm merecimento. É possível que aquilo aconteça. Às vezes a pessoa tem merecimento de não ser curada, porque às vezes a cura poderia significar anos de inanição numa cama. E a pessoa tem merecimento para não passar por esse sofrimento. Tá? Então, querer que uma pessoa seja curada para ficar vegetando numa cama por uma década é amar muito pouco essa pessoa, não é? Não sei, a minha visão é isso. Quem ama, liberta. E nós estamos aqui encarnados pelas provas e expiações. Ora, se acabou minha planilha,
minha planilha. Está tudo ticado. Chegou a hora de ir embora. Eu posso ir embora de muitas maneiras, não posso? A forma de nós desencarnarmos é infinitamente de possibilidades. Possibilidades infinitas de formas de desencarnar. Mas se nós temos que desencarnar, por que a gente não escolhe uma forma que, de repente, tem a ver com alguma situação de uma encarnação passada? Que é só assim, vamos pegar aquela prestação do carnê, lá do século XVI, que vai casar muito bem aqui para a sua desencarnação. E aí? Topamos ou não topamos? Gente, a gente vai ter que ir de qualquer forma. E se eu puder ir e aproveitar a ida para pagar um carnezinho, para pagar uma prestação do carnê, que brilhante, já chegamos lá com menos uma prestação. A gente acha que a gente resolve essas coisas aqui. Não resolvemos, não, a gente resolve lá. A única morte que não é estudada nas suas consequências e tudo, é o suicídio. Fora isso, nos são oferecidos isso lá, antes. Olha, você vai desencarnar mais ou menos nessa altura. Que tal, sempre proposta dos amigos queridos, né? Que tal aproveitar esse momento? A gente tem aqui uma prestação que, olha, se for desencarnar dessa forma, essa prestação já some. A gente do lado de lá vai dizer o quê? Não quero morrer dormindo. Não? Vou queimar essa prestação? Demorou, escreve aí. Vai ser desse jeitinho mesmo. Vou ter que sair. Né? Antes de sair, pagando uma prestação. Seja bem-vinda, Nilza. Então vamos lá. Acho que dá para acabar, será? Não sei. Vamos adiante.